Essa é uma pergunta muito interessante. A gente tem que lembrar que o diabo ele é muito inteligente, mas ele é um ser caído. Ele é um anjo que decaiu do seu estado original. O ser de Satanás é torcido, é invertido, é alguma coisa que a gente não pode compreender completamente. Mas Satanás age de maneira incoerente, às vezes ele parece ser, e ele é muito astuto, mas ele é uma astúcia torcida. Por isso que você encontra Satanás aparentemente se contradizendo naquilo que ele queria fazer com Jesus Cristo. Quando ele tenta Jesus no deserto, aquelas 3 tentações, ele deseja com aquilo levar Jesus a pecar contra Deus e com isso destruir o plano da redenção e a utilidade de Cristo em morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, seria como que uma forma de evitar que Jesus Cristo fosse à cruz, aniquilando ou invalidando o ministério dele ali. Porque se Cristo pecasse, a morte dele na cruz não teria nenhum efeito salvador. Em seguida, mais adiante, ele convence o apóstolo Pedro, ele tenta o apóstolo Pedro e através de Pedro procura dissuadir Jesus de ir para a cruz. Quando Jesus diz aos seus discípulos de que quem quiser segui-lo tome sua cruz e venha após ele e que ele vai morrer pelos pecadores, Pedro se aproxima de Jesus e diz: isso não vai te acontecer, tenha pena de ti. E Jesus se volta e repreende, né? Longe de mim, Satanás, para trás de mim, você não entende das coisas de Deus, só das coisas humanas, mostrando que o entendimento de Satanás é um entendimento torcido, subjetivo, não é um entendimento coerente. E agora a próxima coisa que Satanás vai fazer, ele entra em Judas, um dos discípulos de Jesus, para que Judas traia Jesus, para que Jesus seja entregue aos líderes judaicos e seja morto. Então você já vê agora Satanás querendo o contrário, querendo que Jesus morra. E talvez ele pensasse que com isso a ameaça de Jesus estaria eliminada se ele morresse ali na cruz. Mas na verdade, ao fazer isso, com sua lógica perversa, pervertida e incoerente, o diabo estava levando o cumprimento, ou trazendo aquele cumprimento da promessa feita lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 15, de que a serpente iria morder o calcanhar do filho da mulher, mas esse mesmo calcanhar haveria de esmagar a sua cabeça. A Bíblia fala que Cristo na cruz triunfou dos principados e potestades e que os expôs ao desprezo e os desarmou completamente. Então, eu diria que Satanás ficou surpreso, não é? Ficou arrasado, por assim dizer, ao ver o resultado da sua lógica perversa e torcida. Aquilo que ele pensava que seria uma vitória, na verdade, representou a sua destruição final. Porque ao ressuscitar dos mortos, ao morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, Jesus venceu Satanás. E agora é só uma questão de tempo quando o Senhor voltar para que Satanás seja lançado definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre.